Jogadores que destruíram sua carreira. O Pogba começou no Manchester United não sendo usado pelo antigo técnico do Manchester United, Louis van Gaal, foi vendido por custo zero à Juventus. Lá na Juventus ele se consolidou como um dos melhores meio-campistas do mundo, chegando em 2 finais em 2018, o Manchester United comprou ele de volta. Lá no United ele jogou 4 temporadas, até que jogou bem mais, ele é considerado um fracasso, e ele volta para a Juventus por custo zero novamente, ele fica uma temporada da Juventus e é sorteado pela FIFA para o teste antidoping, ele está suspenso do futebol até 2026. Jogadores que nunca ganharam um título. O alérgico a título de hoje é o Sun hoje. Só vamos falar das passagens mais conhecidas do Sun. Mesmo na Sine ele não ganhou nada. A primeira aqui, a gente vai falar a passagem dele pelo Hamburgo. Lá ele jogou 1 ano, também não ganhando nada. Depois ele foi para o Bayer Leverkusen, onde tem um caso bem engraçado que o Bayer Leverkusen em 2015 jogou contra um time de Série C do Brasil, e ainda perdeu lá no Bayer Leverkusen. Ele jogou 3 anos e foi vendido para o Tottenham. Lá no Tottenham, o clube que ele está até hoje não ganhou nada, mas ainda é um ídolo para o clube de Londrino. Ele jogou 2 Copas do Mundo 2018 e 22 pela Coreia do Sul. Ele é um jogador que não tem como ter raiva, só se você for um torcedor do Bayer Leverkusen desde 2016. Mas isso não vem ao caso. Jogadores lendários. O Modric começou no Dinamo de Zagreb da Croácia, onde jogou 3 temporadas e logo depois chamou a atenção do Tottenham, que contratou ele por 30 milhões de euros. Onde participou do grupo do último título oficial do Tottenham, ele ficou lá por 3 temporadas, ele saiu de lá com 26 anos e foi para o Real Madrid. Na primeira temporada dele, ele foi eleito como a pior contratação do Real Madrid naquela temporada. Muitos diziam ele é um jogador de uma temporada, e só diziam que ele nunca ia ter um auge, mas chegando nos 30, ele mostrou o que era capaz. Ele ficou 10 anos no Real Madrid, ganhou 6 Champions League, 8 La Ligas e 2 Copa do Rei, e vamos agradecer por tudo, por ter visto um gênio, que foi Luka Modric. Melhores brasileiros de todos os tempos. O Ronaldinho Gaúcho naquela época, só chamado de Ronaldo Gaúcho, era uma jovem promessa do Grêmio. Ele brincava de jogar. Saiu do Grêmio pela porta da frente, mas com a briga com a diretoria, foi para o PSG, onde jogou 2 anos fazendo 50 gols em 80 jogos. Indo de lá para o Barcelona, onde teve a melhor fase da sua carreira, onde jogou 5 anos, mas saiu pela porta de trás indo para o Milan, onde faria suas últimas partidas na Europa. Ele voltou para o Brasil, onde jogou primeiramente pelo Flamengo, depois pelo Atlético Mineiro. Teve uma carreira brilhante aqui no Brasil, ganhando uma Libertadores, a primeira da história do Atlético Mineiro. Os últimos 4 clubes da carreira do Ronaldinho foram Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro do México e Fluminense. Ele encerrou a carreira dele em 2015, jogando pelo Fluminense. A última partida dele foi um show de despedida para um grande ídolo. Melhores brasileiros de todos os tempos. O Kaká começou no São Paulo em 2001. Naquela época, ele ainda era chamado de Ricardo, mas logo depois de um tempo, ele começou a ser chamado de Kaká, mas talvez você pode estranhar que, naquela época era com C. Logo ele foi vendido para o Milan, depois da Copa do Mundo de 2002, onde ele jogou 2 partidas vindo da reserva. Muitos italianos não gostaram da contratação do Kaká, mas mesmo assim, ele jogou bem, ganhando 2 Champions, virando uma lenda do Milan. Ele ganhou a Bola de Ouro de 2007 e depois foi vendido para o Real Madrid. Ele teve uma carreira brilhante. Os últimos times da carreira dele foram Real Madrid, Milan, São Paulo, Orlando City. Teve um caso engraçado que antes do clube ter sido fundado, ele foi vendido para esse clube e casualmente ele teve que ser emprestado para o São Paulo para o time ser fundado e ele poder jogar. Melhores jogadores da temporada 23-24, penúltimo episódio. No começo da temporada, o Vini Júnior não estava jogando o esperado. Quem era o protagonista do Real Madrid naquela época era o Bellingham. Mas quando ele voltou das 2 lesões, não tinha ninguém que segurava esse brasileiro. Ele fez os gols no jogo de ida e de volta contra o Red Bull, gols na ida contra o Manchester City e gols na ida contra o Bayern, gol na final da Champions contra o Borussia. O Real Madrid do Vini ganhou 3 títulos nessa temporada: Champions, Copa da Espanha e La Liga. Meu time da temporada 23-24. No gol ucraniano, 24 anos, Andriy Lunin. Zagueiro direito, jogador do Arsenal, Saliba.
O zagueiro esquerdo é o Jonathan, da equipe do Bayer Leverkusen. Mais um da equipe do Bayer Leverkusen, o lateral espanhol Alejandro Grimaldo. O outro lateral é o Deiva, jogador da equipe do Bayern de Munique. Os meio-campistas começam com o experiente alemão Toni Kroos. Logo em seguida com a técnica do brasileiro Bruno Guimarães. Depois do Bruno Guimarães vem o candidato para a bola de ouro Jude Bellingham, da equipe do Real Madrid. Depois vem dois jogadores da Premier League, o primeiro sendo o artilheiro do Manchester City nesta temporada, o melhor do Manchester City nessa temporada, ele Foden. O segundo da Premier League é o artilheiro dessa temporada do Chelsea, Cole